Uma questão de agenda, nós fizemos essa adaptação, porque para a gente é uma alegria poder receber aqui essa pessoa que eu tenho, já o entrevistei várias vezes, mas eu creio que na Rede Massa de Rádio, é a primeira vez. Estamos recebendo nesta manhã de sexta-feira o deputado federal Rubens Bueno, que está com a gente aqui no estúdio. Seja bem-vindo, bom dia, deputado. Bom dia, Roberto Soares, bom dia, família de Campo Mourão, da região. É um prazer muito grande estar aqui no novo programa, nova rádio, junto com você, dando essa entrevista. Muito bom. Aliás, bom dia a toda a nossa região centro-oeste, noroeste, Vale do Ivaí, que nos ouvem pelos 99.9 FM, e o povo do Paraná e do Brasil pela internet, porque na internet não há distância que separa a gente, né, verdade, deputado? Acho que uma das melhores coisas que aconteceu na área de comunicação, acesso à informação, sabendo usar, é muito bom, é fantástico a internet. E tudo você vê em tempo real em qualquer lugar do mundo. Perfeito. Deputado, temos alguns pontos importantes que a população, parte da população, fica cheia de dúvidas quando ouve, vê, lê algumas notícias. Mas antes, deixa eu só conversar sobre um detalhe. Eu acompanhei a tua trajetória essa semana, esse roteiro aqui pela região, prestando contas, conversando, e eu imagino que o deputado, aliás, já faz isso eu não diria anos, há décadas, né? Há décadas. Além de prestar contas, de conversar, rever muitos amigos também, né, deputado? Sem dúvida, é prazeroso, né? Né? Primeiro, cumprir o dever de prestar contas em audiências públicas, de forma transparente, deixando um documento, um relatório, ouvir atentamente as demandas, para poder colher aqui a matéria-prima que eu preciso para desenvolver meu trabalho em Brasília. Esse é o lado. E rever amigos, rever pessoas que, em virtude da pandemia, ficamos aí cerca de 1 ano e meio distantes, né? Então é muito prazeroso, apesar de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo com a Covid-19. Né? Isso é muito triste, mas de outro lado, a vida segue e nós temos que tocar o nosso trabalho. Com certeza. Deputado, agora vamos a alguns pontos aí que várias pessoas sabem como as coisas acontecem no Congresso, tramitações, mas muita gente fica em dúvida, até pela diversidade de declarações e de posicionamento, algumas pessoas ficam com muitas dúvidas e cabe aproveitar essa oportunidade para fazer alguns esclarecimentos. Vamos primeiro tocar na questão do fundo eleitoral, tá? Isso foi corrido ali antes do recesso, né, LDO votada, aquela coisa, aí o presidente presidente da República, na declaração com os companheiros ali, os correios falaram, não, vou vetar, mas pode ser promulgado pelo Congresso, né, vou vetar. E aí isso transcorreu muito em cima da hora e até hoje tem gente que está naquela dúvida, mas qual vai ser o valor do fundo eleitoral? Para onde vai? A primeira impressão que passa é, o nosso dinheiro vai ser usado mais de 6 milhões, mais de 5 milhões no fundo eleitoral, não vai, quem veta, quem não veta. O posicionamento do deputado, nós já sabemos, mas é importante que o senhor, nessa oportunidade, esclareça o posicionamento do partido, do deputado Rubens Bueno, e como que isso tramitou, assim, em regime de urgência ali antes do recesso. Então, infelizmente foi no último dia da sessão do primeiro semestre, no dia 15 de julho, e aí, de repente, aparece, né, o relatório da Comissão Mista de Orçamento. Esse relatório da LDO é normal que aconteça no primeiro semestre, que é a preparação do orçamento que se vota até o final do segundo semestre. E quando foi visto, lá dentro estava o fundão eleitoral, que seria normal se tivesse um valor razoável. Mas, de repente, aparece de 2 para 5,7 bilhões de reais. O que é o fundo eleitoral? Ele veio para diminuir custos e dar transparência à campanha. E estava atingindo seu objetivo. Tanto é verdade que na campanha de 2014, eu gastei 4 vezes mais que na campanha de 2018 com o fundo eleitoral. Então veio baratear, e barateou. Né? E de outro lado, os números. Né? Há uma certa igualdade na distribuição entre as candidaturas, e isso aí é publicado. O tribunal leva muito a sério a fiscalização, e é bom que leve. De repente, né, se veio para baratear, sai de 2 bilhões para 5,7, perdeu o sentido de ser. Eu votei contra, protestei, né, dizendo que não era possível, num momento desse de pandemia, desemprego, fome, no Brasil, quase triplicar o valor do fundo eleitoral para a campanha de 2022. Pois é, agora, o presidente, daquela declaração do presidente da República, eu vou vetar esse fundão aí, mas pode ser promulgado. Aí deixou algumas pessoas com dúvidas.
E agora parece que já mudou de opinião de novo. Ah, não, mas sim. Parece que agora vai diminuir de 5,7 para 4 bilhões. Está ocorrendo um diálogo ali com... Então, essa coisa de desencontro, de desviar a atenção, que nós chamamos na política de diversionismo, é a prática do dia a dia, infelizmente, do presidente da República. Inclusive quando se trata da pandemia. Da vacina, da máscara, da aglomeração. Então, tudo isso mostra que nós estamos na principal autoridade do país, a desinformação. E essa desinformação só atrapalha e não ajuda em nada. A questão do fundão eleitoral está nas mãos dele. Ele disse que ia vetar. Vou vetar um pedaço, vou diminuir. Não pode. Ou ele veta ou não veta. Ou não veta. É isso aí. E se ele não é o momento de negociar valores, né? Isso já passou, já foi aprovado. Já foi aprovado. Ele tem que vetar, né? Ou não vetar. Se ele vetar, vai contar com o meu voto para manter o veto dele, para que não exista esse valor no fundão eleitoral. Então, isso é uma coisa. Se ele não vetar, aí vai ficar uma situação muito difícil, porque aí não tem o que fazer. Não vetar e promulgar. Sim. Aí quem promulga é ele, o presidente da República. Pois bem, então essa é uma situação agora que a população fica aguardando, até porque é uma época de cortar gastos, né? É a época em que se prega o setor público economizar tal, porque a situação é de crise devido à pandemia. Aí você chegar a esses números aí de quase 6 bilhões de reais, aí é difícil para o povo Soares, entender. eu vou deixar com você esse documento. documento, que é o Orçamento do Brasil de 2021. Ótimo. 4 trilhões 181 bilhões. Aqui tem 1 bilhão e 800 milhões, 1 trilhão e 800 bilhões para amortização da dívida. 1 trilhão e 400 bilhões para custeio de toda a máquina. 363 bilhões para pagamento de pessoal. 362 bilhões para pagamento de juros e encargos da dívida. Aí sobra para investimento de 4 trilhões e 100, sobra para investimento 52 bilhões. Essa é a tragédia do Brasil retratada no orçamento de 2021. Ou seja, não cabe gastos a mais. Não. Só cabe economia, diminuir custos, para termos capacidade de investimento no Brasil. Um mínimo, na verdade, de investimento, né? Diante do orçamento. Né? 4 trilhões e 100 bilhões e só sobra 52 bilhões. Você usa um termo, tragédia, infelizmente, é a realidade nossa. Né? Muito bem, são 7 horas mais 9 minutos, estamos conversando com o deputado federal Rubens Bueno, aqui no microfone aberto da Massa FM. Deputado, vamos a outra questão que, depois de muita batalha da sua parte, passou, aquela história dos super salários lá, que era um problema que muita gente reclamava, e ainda hoje, algumas pessoas questionam. Mas a história de vetar super salários, de estabelecer limites para isso, atinge todo o funcionalismo público ou também deputados, senadores? É geral ou não é geral? Atinge tudo. Todos e todos os poderes. Do servidor municipal ao presidente da República. Atinge todos. Isso é importante ficar claro, porque existe questionamento. Ninguém fica de fora. Atinge todos, né? Esse fim dos super salários é uma luta de 4 anos, que você acompanhou. E nesta luta, este relatório era exatamente tentar votar. E nós conseguimos votar no dia 13, 2 dias antes do fundão eleitoral. Veja que tristeza. Você tem uma grande vitória, acabando com os super salários, 2 dias depois vem o fundão eleitoral. Nessa questão dos supersalários, o que é que a Constituição fala no artigo 37, parágrafo 11? A lei vai enumerar as parcelas indenizatórias. E é isso que é o projeto. Isso era para ter sido feito em 2005. Desde lá, 16 anos, ficou essa coisa de todo mundo poder criar o seu penduricalho, né? Nós chamamos. Vai agregando ali. O que é isso? Não, vai dar um auxílio aqui, auxílio lá, e isso aí foi se constituindo exatamente numa grande armação contra o orçamento público, contra o dinheiro público. Né? Aí tem gente ganhando 100 mil, 150 mil, 200 mil por mês, né? E nós colocamos as coisas no seu devido lugar. Aqui pode, nesta lista das parcelas indenizatórias, aqui pode. O que está fora daqui não pode, é crime. Da improbidade e prisão. Correto. Então isso aqui está definitivo. Na Câmara, agora falta o Senado dar a última palavra. Sim. Mas eu acho que não vai ter problema, porque foi do Senado que votou quando chegou à Câmara. Correto. Deputado, para falar em aprovação de última hora, nos últimos dias antes do recesso, houve uma manobra, uma correria, uma discussão acalorada, né? Também com relação à questão do voto, urna eletrônica, voto impresso. Existe uma tramitação ali sobre a possibilidade de voto impresso, que partiu, claro, da ideia dos governistas, né? Com certeza. E quando o governo sentiu
que não passaria, houve um jeito ali de não votar antes do recesso, né? Eu creio que para ganhar tempo, para tentar negociar, enfim. Esse é um outro problema, porque nós estamos aí, para todos nós foi uma evolução, foi um marco o voto eletrônico no país. O senhor participou já de várias, desde o início do voto eletrônico, assim como o presidente da República, um deputado de 7 mandatos, né? E era bom o voto eletrônico, até agora, há pouco tempo. De repente, levantou-se suspeita, ele já comenta que teria vencido a eleição no primeiro turno presidencial, não passou porque houve fraude, embora sem apresentar algo que comprove isso. E essa questão de falar por falar, de jogar palavras, isso traz uma situação perante parte da população que apoia de forma apaixonada, às vezes sem raciocinar direito, e a gente respeita a opinião de todos, mas traz uma espécie de conflito de informações. Porque eu votava seguramente no voto eletrônico e algumas pessoas hoje começam a falar, mas será que não há fraude mesmo? Teve uma live, inclusive, essa noite, que ele apresentou uma pessoa lá, uma espécie de, segundo ele, técnico, para tentar comprovar que é possível fraudar. Ele já mudou o tom. Eu não posso apresentar prova, mas eu vou provar que é possível fraudar. Né? Essa situação toda, isso traz um desgaste da credibilidade perante a opinião pública. E dentro do Congresso, quando há quando vê que vai perder, consegue manobrar. O chamado jogo político é normal? Isso é fruto da democracia também, o deputado Rubens Bueno? Não, isso aí não é fruto daquilo que se espera da seriedade de quem comanda o país, ou de quem tem um mandato de deputado, ou um político mandatário no município. Não se deve esperar de ninguém isso. O que se deve esperar é a verdade. Só ela faz a relação entre as pessoas crescerem. Quando vem mentira, fake news, aí você começa a dividir pessoas, opiniões a troco de nada. É a história da vacina. Sim. Você vai tomar vacina? Você vai virar jacaré. Pois é. Então perceba, isso aí muita gente não toma vacina por causa disso. Até hoje muita gente. Não só levando a possibilidade da sua morte, como também contaminando outras pessoas que levaram à morte. Né? Então, quando há uma orientação das autoridades sanitárias, é preciso seguir disciplinadamente. É a forma de você vencer uma pandemia que já matou mais de 554 mil pessoas. Absurdo. Né? Não existe nada na história do Brasil com esse número tão grande. De outro lado, vem a história do voto impresso, também para desviar a atenção. Desviar a atenção de 15 milhões de desempregados, desviar a atenção da crise total da economia, desviar a atenção do preço do combustível, do preço do gás, de termos aí fome nas ruas das grandes cidades, algo que agride a todos nós, é para desviar a atenção disso. O voto impresso, e eu não participei só de urna eletrônica, não. Eu participei de voto impresso. Eu fiz contagem, cansei de trabalhar nos ginásios da Arcano, Belim Carolo. Você sabe disso. Então, o voto impresso é onde tinha pessoas contratadas para exatamente mudar o voto, mudar o mapa. Onde há o manuseio, onde há a presença humana, há a possibilidade de fraude. Onde não há, não tem nenhuma possibilidade de fraude. Por isso é que a urna eletrônica é o maior avanço da democracia brasileira, exemplo para o mundo e não sujeito de forma alguma a fraude. Você vai, sela a urna, você zera e você, no final do dia, terminou a sessão, você está aí com o boletim de urna do resultado eleitoral. Mas eu quero só o comprovante que vai para uma urna. Mas vai para lá para que esse papel? Se houver recontagem. Então aí vai voltar o manuseio de contagem, que é onde aconteceram grandes problemas, que nós sabíamos que acontecia, e problemas sérios. Eu mesmo fui. Eu me lembro de Mamborê, Piabiru, Campo Mourão, ter problemas sérios com o voto impresso, né? Isso. E você não está em todo lugar ao mesmo tempo. A urna eletrônica não. A urna eletrônica terminou, você já tem o resultado. Se você quiser mandar fazer auditoria, você pode pedir, faz auditoria. Todas as auditorias feitas, todas, 100%, não encontraram nada de fraude em urna eletrônica no Brasil. Inclusive, essa história que o voto não é auditável não existe. Isso é outra mentira, infelizmente. O voto é auditável em 9 meses, desde o início do processo até o boletim da urna. Ele é auditável. Todas elas, inclusive, em 2014, foi auditado o PSDB, trouxe auditores do mundo inteiro, ficou 90 dias, não encontrou nada. Então, olha, gente, essa é uma conquista. O voto é o sigilo dele.
quando se fala de que tem que ter um recibo, um comprovante, é para quebrar o sigilo. Ou seja, é o recibo da venda do voto. Perfeito. E é isso que acontecia antes, quando você marcava o voto, até na cédula. Sim. Teve uma eleição recente no Senado, ano passado, ano retrasado, com voto. Né? E apareceu um voto a mais. Em 81 que votaram, apareceram 82 votos. Então, para você ver. Se aconteceu lá, você imagina? Imagina. Espalhado o Brasil afora. Milhões de votos. Urnas assim que eram transportadas de barcos, por exemplo, naquelas regiões, né? Amazônicas. Quando chegava isso lá, quando esses votos. Meu Deus. Você sai da mesa, põe no mapa, do mapa vai para a máquina, tem máquina da datilografia, e lá preenchia, dali ia com malotes para Curitiba. Quando eu trabalhava na parte de escrutinação, trabalhava a serviço da Justiça Eleitoral, eu lembro de haver fiscal de determinado partido, você exigia uma recontagem, existia aquela confusão, ia para a mesa, com aquele tumulto em volta da mesa, aí você nem sabe onde vai parar isso, onde vai parar aquilo. E sumia assim, papel de votação, cédula, e colocou alguns pontos que nós podíamos ficar o dia todo enumerando aqui os problemas do sistema antigo. Quer ver uma outra? Então tá aqui todo mundo, tá aqui os mapas estão aqui, olha, tem tantos votos nulos, tantos votos brancos, né? Aí eles combinavam entre eles, vamos destinar esses votos nulos e brancos para um deputado. E faziam isso. Então, infelizmente... Isso não é mais possível. Infelizmente, não é hora de discutir isso, gente. Tem tanta coisa para discutir nesse país. Pronto. Estamos discutindo o voto impresso, né? E no momento temos aí a pandemia, temos que discutir problemas sérios, por reforma tributária, tanta coisa para acontecer. Que precisa caminhar essa história da reforma tributária aí, porque não dá mais também para continuar assim, né, deputado? É verdade. Deputado, mas aí vem um porém. Eu, como jornalista, tenho que te perguntar. Quando o Bolsonaro foi eleito, o Cidadania esteve com o Bolsonaro já... É oposição? Cidadania é oposição, é situação ou é independente? O Cidadania não apoiou o Bolsonaro. Não apoiou? Não apoiou. Porque para muita gente apoiou. Não. Sim, aí é livre, porque nós no segundo liberamos. Turno, não. Liberou. Nós liberamos. Perfeito. No primeiro turno nós apoiamos o Alckmin. Sim. No segundo turno o partido liberou quem use a sua consciência, né? Correto. O partido não impôs nenhum voto, nem para Lula, nem para Bolsonaro. Eu votei em branco, já disse várias vezes, porque nós lutamos muito tempo para enfrentar o PT no poder. Muitos anos. E depois acontece uma eleição como aquela. Eu, como convivi durante 28 anos com Jair Bolsonaro, imaginava o cenário... conheço, e na disputa do segundo turno não teria condições, na minha consciência, de votar. Perfeito. Já imaginava um cenário, um problema adiante para a nação. Está aí. Né? Não, está aí o problema. Está aí. Agora, uma outra situação grave, deputado. Há um conflito hoje, um enfrentamento até com um baixo nível entre os poderes, nem tanto do Legislativo, do Congresso, muito mais entre o Judiciário e o Executivo, partindo das agressões baratas, gratuitas, às vezes, do presidente. Agora mesmo ele não pegou a oportunidade de até ofender o presidente do TSE, né? Esse é um clima também que gera um desconforto e fomenta para aquela parte da população que é do enfrentamento, até físico, fomenta esse tipo de coisa, deputado. É crítico o problema no país. Algumas pessoas definem como tempos de grande preocupação. Quem não se faz respeitar não merece respeito. Né? E é isso, né? A figura principal tem que se fazer respeitar. Indicar quais os caminhos. O caminho é esse, né? Não ficar, que eu tenho prova de que foi fraudada a eleição. Ontem mostrou que não tem prova nenhuma. Tanto discurso, chega na hora e não apresenta, né? Tanto discurso contra o fundão e até agora nada. Né? Tanto discurso contra a vacina, está aí milhares de mortes, exatamente no período que podia ter mais vacina, que não foram contratadas em tempo. Então, tudo isso tem que ser levado em conta de algo que não é de oposição. Nós votamos 80% das medidas do governo. Votamos favoravelmente, na certeza que estamos ajudando o país. Esse é o caminho que nós temos que buscar. E não ficar jogando um contra o outro. A troco do quê? O que tem que fazer, olha, isso aqui não está certo, eu vou apresentar isso. Não, fica todo dia alimentando coisas sem sentidos, sem fundo de verdade. Isso é que é muito grave. Deputado, diante de todas essas constatações, tudo isso que nós já conversamos aqui, que cenário que nós podemos passar, que é possível projetar para o ano que vem? Para as pessoas que estão nos ouvindo em Campo Mourão, em toda essa região, muita gente tem na cabeça já que é o seguinte, ano que vem é Bolsonaro contra Lula. É isso que nós teremos o ano que vem ou pode surgir alguma mudança nesse cenário aí? Eu acredito numa alternativa, né, fora disso. O Brasil não merece. Não merece. Então nós temos que enfrentar com uma alternativa. Se busca isto.
Mas temos dois problemas pela frente. A legislação eleitoral, que ainda não foi votada, que pode mudar o cenário, e teremos em março do ano que vem o prazo de filiação e de janela de mudança de partido. Então, isso aí pode mudar o cenário. Então, temos que aguardar um pouco, né, para trabalhar como estamos trabalhando em busca dessa alternativa. Desde que o senhor chegou lá no Congresso Nacional, esse é o momento mais delicado para se trabalhar, para se discutir, internamente e externamente, ou o senhor já passou por situações mais delicadas? Muitas. Collor de Mello. Impeachment. Dilma Rousseff. Aham. Michel Temer. Muitas e muitas, né? Engana-se quem imagina que vocês não têm estresse lá dentro, né, Leandro? Então, a gente conhece, sabe, procura o melhor caminho, não é por aqui. Não, mas você fez isso. Fez o quê? Eu fiz o que era melhor para o meu país. Ah, mas eu não... Mas, rapaz, eu respeito a tua opinião, né? E a minha está lá registrada no meu voto, que é público. Então é assim que nós temos que ver esses caminhos. Veja o fim dos supersalários, uma luta de 4 anos. Pois é. Veja a divisão do ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Isso. Uma luta de 10 anos para conseguir trazer para Campo Mourão, com essa redistribuição, mais de 3 milhões de reais. E todos os municípios brasileiros, todos da CONCAN. Então, tudo isso é um trabalho. Ontem nós entregamos as máquinas do Condescom, que é o consórcio da CONCAN, para melhorar as estradas rurais. Equipamentos de mais de 3 milhões de reais foram entregues ontem. Tudo isso é para dizer, olha, gente, é o conjunto do esforço para melhorar a vida e a convivência das pessoas. Esse é que é o objetivo. Não separar na convivência. Não trazer mortes da pandemia sem tomar as providências devidas e no tempo adequado. Né? É não ir contra a autoridade sanitária. Veja o Sistema Único de Saúde, Soares. Se não tivéssemos o SUS, o que seria? A tragédia é muito maior, muito maior. Veja esses bravos e bravas, né? Servidores da saúde pública brasileira vacinando. Se tivesse a vacina, teria sido vacinado todo mundo. Sim. Porque nós temos um sistema de vacinação que é reconhecido, elogiado e premiado no mundo inteiro. Veja o nosso sistema, né? Sim. Eu sempre digo, antes do SUS, você era tratado como indigente. Depois do SUS, você é tratado como ser humano. Exatamente, como cidadão, como cidadã, e está dentro daquilo que reza a Constituição, não é, deputado? Exatamente. Deputado, 7h24, sei que eu preciso liberá-lo, nós ficaríamos o dia todo conversando, não é? Aliás, é muito agradável conversar agora. Mas deixe uma mensagem final para a população que está nos ouvindo, eu vou ficar com esses documentos que você está deixando comigo, que posteriormente eu vou estar comentando sobre isso no ar aqui, e mais uma vez, obrigado pela presença aqui. Então, Soares, eu vou deixar com você esse livreto, que é o balanço do ano passado, porque eu não pude vir antes, por causa da pandemia, né, que é um resumo dos trabalhos. E sempre eu faço uma dedicatória às pessoas que morreram, que tem algum, para a gente poder registrar, todo ano. E nesse ano eu fiz um só, uma dedicatória. No céu brilham quase 200 mil estrelas, formadas em 2020. Estrelas jovens e velhas, que com seu brilho, sua dor e sua luta, iluminam nossa jornada. Em dezembro, quando foi feito esse documento, eram quase 200 mil vidas. Hoje são mais de 550 mil vidas perdidas para a Covid-19. Então, deixo com você. Triste realidade. Obrigado, deputado. Também estou deixando mais um com o Rodrigo. Um relatório para o Rodrigo. Deixar o meu abraço, o meu bom dia. Muito obrigado a todos. E sempre que estiver na região, por favor, compareça para nos visitar. Muito obrigado.